Vamos a esse diabo aqui. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele se refere a Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse, em outras versões está, aniquilasse, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Aqui por si só, se diabo fosse um ser, por si só ele já não existiria mais, que diz que Jesus na morte o destruiu. É verdade. Destruiu ou não destruiu? Está destruído. Então, por si só, se ele fosse um ser de caudas, por si só, esta passagem já diria que o ser já estava destruído. Só que como o diabo não é um ser, e a palavra diabo é um adjetivo, é acusador. Quem é este acusador que foi aniquilado na cruz? Vamos entender um pouco o que diz o versículo 15. E livrar-se todos, significa com a aniquilação do acusador, que é o que a palavra diabo quer dizer, com a aniquilação do acusador, ele livrou todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Isto aqui era a lei. O diabo, o acusador, aniquilado na cruz, era a lei de Moisés, que com a sua aniquilação ele livrou todos, gentios e judeus. Os gentios já não tinham a mesma lei. Ele livrou todos que pelo pavor da morte. Por que pavor da morte? Porque a lei era um ministério de condenação. Bingo! Significa que aquele acusador ali, ele tinha o poder da... Aí, volta 14. Ah, meu Deus, 10 minutos. Olha lá. Para que por sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte. Significa que esse diabo aqui, esse adjetivo, esse acusador, ele tinha o poder da... E quem é que tinha o poder da morte? 2 de Coríntios 3, versículo 7. Olha aí. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, quem é que tinha o ministério da morte? Era o diabo, era o capeta, era Satanás? Ou era a lei de Moisés? Então quem é que tinha o poder da morte que foi aniquilado na cruz? A lei de Moisés. Pastor. E o senhor descobre isso como, fi? Lendo, fia. Lendo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é o que nós vivemos agora? Depois ele diz no versículo 9, porque se o ministério de quê? Condenação, de acusação, de apontar o dedo, de acusar. Pegamos essa mulher no ato de adultério e a lei, o diabo, o ministério de condenação mandou apedrejar. Paulo disse: isso era um ministério de morte e também era um ministério de condenação. Ele disse: se foi por quê? Porque foi aniquilado na cruz. E João capítulo 5 versículo 45 mostra o diabo. Olha aí. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa? Diabo quer dizer o quê? É o quê? Acusador.
Então Jesus disse a eles: Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda mais com vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo que é verdade. O filho não faz nada por conta própria. Pois ele só faz o que vê o pai fazer, e tudo o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho. Ele mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores, e vocês vão ficar admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o filho dá vida aos que ele quer. O pai não julga ninguém, mas deu ao filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o filho assim como respeitam o pai. Quem não respeita o filho, também não respeita o pai que o enviou. Eu afirmo que é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que é verdade. Vem a hora. E essa hora já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Assim como o Pai em si é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por isso. Pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz dele e sairão das sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. E aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. Meu julgamento é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor nenhum para vocês. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz sobre mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina, acesa e brilhante. E por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. O que eu faço é o que meu pai me mandou fazer, e isso dá testemunho a favor de mim e prova que o pai me enviou. Também o pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras, porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não querem vir a mim a fim de ter vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas, mas eu sei que tipo de pessoas são. E eu sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu pai, mas vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente pode dar o único Deus? Como vão crer em mim? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Moisés é quem vai acusá-los, aquele em quem vocês confiam. Se acreditassem em Moisés, acreditariam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo?